Olá, meus irmãos, a paz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, convosco aqui, Pastor Wendel Pereira, esse que vos fala, e estamos juntos no Núcleo Teológico Cetateb, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ceifeiros, e nós vamos continuar o nosso estudo teológico no módulo básico. Hoje nós vamos falar do Evangelho de Lucas, por isso é fundamental que você tenha próximo de você a Bíblia Sagrada, papel, caneta e o livro, você que é nosso aluno no nosso curso físico presencial, todas as segundas-feiras à noite, na igreja dos Ceifeiros, do meu amigo pastor Edival Fernandes. Bom, o livro de Lucas aqui apresentado, ele apresenta uma didática totalmente diferente e distinta dos demais evangelhos. Depois que você seguir o esboço que o livro te fornece, você vai perceber que Lucas ele é muito mais rico em detalhes, muito mais preciso nas suas pesquisas. Por isso, nós vamos tratar a partir de então que a igreja e os pais da igreja que harmonizaram o evangelho defendem que Lucas é o autor do evangelho como bem do livro de Atos dos Apóstolos, apesar de nenhum dos evangelistas ter colocado o seu nome nos livros. O nome de Lucas é muito estranho para aquela época. Por quê? Historiadores afirmam que era um nome dado a animais de extinção. Era um nome que não era comum para aquela realidade e pode ser também um diminutivo do nome latino Lucanus e sugere o nome de pessoas nativas do sudeste da Itália. É também o nome de um poeta latino, ou seja, nós temos aí já algo importante sobre a origem do escritor do evangelho que nós vamos estudar. Isso fala muito sobre a sua pessoa e a sua forma de lidar com a obra de Deus. Uma escritora, ela de nome Taylor Caldwell, fala que Lucas era grego, descendente de um escravo alforriado e que estudara medicina em Alexandria, no Egito. Por isso, Lucas tem um destacamento, uma capacitação profissional muito mais avante dos demais, né? Só que o Lucas ele faz uma viagem para Israel ao tomar conhecimento dos últimos feitos que vinha acontecendo naquela região e a partir daí ele inicia o processo de pesquisa, conhecendo assim vários apóstolos que caminharam com Cristo, inclusive provavelmente entrevistando a própria mãe de Jesus Cristo. O capítulo 1 e o versículo 2 do Evangelho de Lucas, ele diz que eu decidi escrever um relato ordenando. Depois de passar por Israel, pesquisar por um grande período, Lucas ele tem uma decisão muito importante. Ele procura o apóstolo Paulo, né? O apóstolo dos gentios. Então Lucas ele passa a ser discipulado por Paulo e quando ele chega em Troade, ele usa pela primeira vez o termo nós, dando então a entender que Lucas ele passa a compor a equipe apostólica de Paulo e ser seu discípulo de perto responsável pelo Evangelho de Lucas. Lucas, que é o autor do evangelho em questão, ficou conhecido como o médico amado. Isso está lá em Colossenses, capítulo 4 e o versículo 14. Escritores antigos como Irineu, né, 180 depois de Cristo, e o cânon muratoriano confirmam este fato. Você deve estar se perguntando agora, pastor, o que é esse cânon muratori, né? Que é um fragmento conhecido que tem respeito ao Novo Testamento, provavelmente escrito pelo ano de 150. Ele é utilizado e citado por Pio, bispo de Roma, de 143 a 155, irmão de Hermas, autor da grande obra O Pastor. Então, temos uma data muito importante que é um material totalmente confidente, de boa consulta para os estudantes da Bíblia, e que isso foi descoberto no ano de 1672, né?
em Milão, Ambrosiana, por Ludovico Antônio Muratori e foi publicada em 1740, mas distingue, né, quatro espécies de livros usados pela igreja do primeiro século. Então essa obra é muito importante, né, para a composição da igreja e nós temos que nos atentar a essa divisão que a igreja primitiva fez questão de utilizar no seu compêndio bíblico e manual de regra e fé. Tá bom? Quais foram essas divisões? Primeiro, esse compêndio traz os que são lidos publicamente na igreja. Segundo, os que algumas pessoas querem que sejam lidos publicamente na igreja. Terceiro, os que eram lidos particularmente. Quatro, e os que devem ser desprezados. O terceiro livro do Evangelho é o de Lucas. Os livros canônicos mencionados na lista são aproximadamente os mesmos que é considerado hoje como canônico e neotestamentário, ou seja, ele passou por todo o crivo, por todos os concílios que mais para frente nós vamos falar, para ser considerado canônico. Lembrando aí algumas aulas anteriores que canônico vem de canon, que vem da palavra vara de medir. O canone de Muratori, ele aceita quatro evangelhos, dos quais dois são o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Ele não conhece os outros dois porque está fragmentado, falta partes, e a lista segue com Atos dos Apóstolos e mais 13 epístolas, e não menciona a carta, a epístola aos Hebreus, tudo bem? Então é um material. Dentro dessa pesquisa, desse material, alguns estudiosos vão citar uma carta que Paulo escreve aos Laodicenses. Eles vão trazer também o Evangelho de Pedro. Eles vão apresentar fragmentos do Apocalipse que Paulo não menciona em momento algum, né? E Pedro também não. E ainda assim, com algumas reservas, não permitem ser lido na igreja. Vão citar também o livro da sabedoria no Antigo Testamento, que é um livro que compõe a Bíblia utilizada pela Igreja Católica Romana, né? Isso é importante destacar. Então, esse processo de compilação, Lucas ele foi muito cirúrgico, por ser médico, foi muito eficaz na sua pesquisa e no seu compêndio bíblico. Agora, o destinatário do Evangelho de Lucas é interessante. Provavelmente foi escrito para uma pessoa que era amiga de Lucas, uma pessoa que era próxima dele e que ele tinha a intenção de anunciar sobre Jesus para esta pessoa. Ele utiliza uma palavra excelentíssimo. E sempre quando essa palavra ela é citada, até os dias de hoje, normalmente está vinculada a autoridades, no caso, ao governador do estado. Então, provavelmente, Paulo usou esse termo lá em Atos capítulo 24 e o versículo 3. E Lucas se dirige a um homem chamado Teófilo, que significa amado ou aquele que ama a Deus. Possivelmente ele tinha uma posição muito importante e foi fundamental para que Lucas compilisse esse material, fizesse cópias dele e distribuísse. Provavelmente a data do Evangelho de Lucas, meus irmãos, está entre o ano 59 e 63 depois de Cristo. É a época do término do livro de Atos dos Apóstolos e também do martírio do próprio apóstolo Paulo. Então a data também é muito importante, porque você pode recorrer a livros históricos que vão apresentar imperadores, situações históricas que os ateus, os não crentes conhecem e acreditam, e você pode vincular esses dados, essas datas e esses nomes à realidade bíblica, tendo assim uma defesa da sua fé, uma apologética do texto sagrado. Importante destacar que Lucas ele tinha uma capacidade notável e um domínio extraordinário na língua grega. Então, como Mateus tem uma preocupação em escrever o evangelho para os judeus, apresentando o rei, e Marcos tem uma preocupação maior com o público romano, aqueles que estavam em Roma, Lucas também tem uma preocupação interessante com os gregos. Talvez, provavelmente também pela sua formação e o seu domínio com a língua grega. Maravilha? Bom, você que está nos acompanhando aí com o livro, não deixe de sublinhar, de riscar essa parte
porque isso vai ser muito importante para você. O livro apresenta para nós um tópico. O primeiro tópico é aspectos diferenciados do Evangelho de Lucas. O propósito divino do Evangelho de Lucas é apresentar o Senhor Jesus como Filho do Homem, ou homem ideal, ou como diz a revista da CPAD, o homem perfeito. Então, nós temos esse propósito. Zacarias capítulo 6, versículo 12, ele cita sobre o renovo que brotará, né, e edificará o templo do Senhor. Mateus apresentou Jesus como o rei de Israel, como eu te falei. Já Lucas, ele apresenta Jesus como amigo de publicanos, amigos de pecadores, pessoas totalmente desacreditadas pela sociedade, pessoas que a sociedade da época não tinha, né, uma preocupação em tê-las por perto e tratá-las bem. Jesus, ele se apresenta como o homem da piedade, o ministério da piedade, que lá na frente o próprio Paulo vai escrever muito sobre isso, a seu filho na fé Timóteo. Jesus, ele se apresenta com uma compaixão ao ser humano porque ele entendia justamente o drama que o ser humano atravessa. Lucas mostra que Jesus, ele conseguiu ir além dos preconceitos que a nação de Israel tinha sobre os demais povos, ou seja, ele não ficou ali com a sua tribo, ele não ficou restrito àquele povo. Jesus, ele tomou a decisão de romper com barreiras. Veja, todo líder que segue Jesus, ele tem que estar preparado para romper barreiras. Jesus sempre rompeu com fronteiras geográficas para cumprir a missão. Ninguém queria ir para Gadara, e ele foi, e ali nasceu um dos maiores missionários. Ninguém queria ir para Samaria pela briga rústica desde o Antigo Testamento, e Jesus foi e ganhou a mulher samaritana. Todas as vezes que Jesus quebrou um protocolo geográfico, foi para cumprir uma profecia, uma palavra ou um propósito. Então nós aprendemos aqui com Lucas que nós temos que ter essa coragem de quebrar paradigmas. Tanto é que Lucas é o único que vai citar a parábola do bom samaritano, destacando que Jesus, como homem perfeito, ele entrou e saiu de todo tipo de aldeia e lidou com todo tipo de pessoa pela compaixão e a piedade que fazia parte do caráter de Jesus. O próprio Lucas também destaca acerca da cura dos leprosos, os 10 que foram curados. Detalhe, eles foram curados no caminho para se apresentar ao sumo sacerdote. Veja que Lucas é o único que apresenta acerca dessa história e destaca que aquele que voltou era samaritano, para mostrar que a salvação que Jesus Cristo trouxe, ela não está restrita aos judeus, ela não está restrita a um povo, ela está restrita a todo aquele que crê, que deseja ser salvo. Jesus não faz acepção de pessoas. Um outro detalhe importante que você pode tomar nota é que Jesus, ele dá um exemplo e Lucas faz questão de registrar a importância, o valor que Jesus deu às mulheres no seu ministério. Bom, naquela época as mulheres pelo judaísmo eram deixadas de lado em muitas coisas, e Jesus, ele vem mudar essa racionalidade humana. Interessante que quando nós escutamos as feministas, os que acusam os cristãos de machistas, eles deveriam parar um pouquinho, ler a história e ver que Jesus colocou a mulher no lugar de destaque, que Jesus deu à mulher a honra que lhe era cabida. E aqui Lucas registra para nós que Jesus tece elogios para muitas mulheres: Isabel, Ana, a viúva de Naim, a mulher pecadora, as mulheres que seguiam Jesus e auxiliavam no seu ministério. Também cita a família mais amada por Jesus, abre aspas, tá, irmão? A família mais citada, a única que aparece nos 4 evangelhos, de 3 pessoas solteiras, Maria, Marta e Lázaro, um lar, uma família que Jesus sempre gostava de estar perto. E aqui Jesus destaca essas 2 mulheres pela ação que elas fizeram. Uma escolheu a melhor parte, que foi ouvir, e a outra escolheu a parte de servir. Ambas as partes era importante. Pense comigo, meus irmãos, quanta gente não tinha lá com fome, a louça para lavar, alimento para fazer. Se Marta parar para ouvir também, depois do sermão, o que, que o povo ia comer? Tudo é importante. Nós temos que valorizar. Todo trabalho é importante. Um outro ponto que a lição apresenta é que Jesus, ele nos dá um exemplo. Lucas traz vários textos apresentando Jesus como alguém que dependia do Pai.
ele sempre aparece, no mínimo em 6 ocasiões, orando e dizendo claramente que o Pai está ali para auxiliá-lo e que ele dependia do Pai, que os seus feitos eram feitos para glorificar o Pai. E tudo o que ele fazia foi o que o Pai falou. Tudo o que ele dizia foi o que o Pai mandou. Ele disse: eu não falo de mim mesmo, eu falo do Pai. A igreja fala do Filho. E o Espírito Santo testifica ao Filho para a igreja. Nós precisamos entender que, em relação aos milagres que Jesus fez, há uma oração de agradecimento bem explícita nas suas orações. Também há 4 cânticos mencionados por Lucas durante o seu livro, o Evangelho. Por isso, meus irmãos, é importante nós darmos toda a atenção. O Evangelho de Lucas apresenta para nós os 6 milagres referidos que Jesus faz, como, por exemplo, a grande pesca, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a mulher com o espírito de enfermidade, o hidrópico, popularmente conhecido como barriga d'água, os 10 leprosos, a cura da orelha de Malco, e Lucas cita essa história, né, importante. João dá o nome de quem foi que perdeu a orelha aí, e Jesus fez aquele milagre. Veja, isso pode representar algo muito importante para nós. Nós sabemos quem Malco seria, e Pedro já andava com Jesus um bom tempo e ainda tinha uma espada na bainha. E aí Pedro vai até lá e corta a orelha de Malco, a orelha cai no chão. É alguém que ama a Deus, que tem uma espada, que em nome de Deus e por amor a Jesus está mutilando pessoas. A pergunta é: quantos de nós, talvez, com o microfone na mão, nas redes sociais, em nosso dia a dia, não estamos agindo como Pedro, mutilando pessoas e dizendo: foi por amor a Deus, foi para defender Jesus. Jesus não precisa desse tipo de advogado, de defesa. Ele sabe o que fazer. Tanto é que ele foi até lá e pegou a orelha de Malco na sua mão. Veja, era uma parte de Malco na mão de Jesus, mas quando Jesus coloca novamente a sua orelha no lugar, era Malco inteiro nas mãos de Jesus. Sabe o que isso significa? Que está vindo uma geração profética, um avivamento e uma reforma. Uma geração que vai reconstruir o que a religião mutilou, o que o homem mutilou. Uma geração que vai resgatar o membro que foi machucado na igreja. Está distante do corpo, mas Jesus vai levantar pessoas que têm e operem o ministério da reconciliação. Pense nisso que eu estou te falando. E Lucas, ele apresenta para nós também 10 parábolas peculiares do seu livro. Primeira parábola, os 2 devedores. Segunda parábola, o bom samaritano. Terceira parábola, o homem rico e o seu celeiro cheio. A figueira estéril, a dracma perdida, o filho pródigo, o administrador fiel, o juiz iníquo e a viúva importuna, as orações do fariseu e do publicano. Vamos esclarecer agora algumas dúvidas sobre essas parábolas. A primeira que eu quero abordar com você, e também sobre os milagres, então vamos começar pelos milagres, a pesca maravilhosa, de Lucas 5, ela tem 3 esclarecimentos que devem ser feitos para você que é aluno desse curso básico. Primeiro esclarecimento que eu quero compartilhar com você: Jesus utiliza o barco virado para a praia. Por quê? Porque se você perguntar para uma pessoa que é formada em acústica, um sonoplasta, alguém que estudou para isso, ele vai dizer que as ondas, a direção do vento que vinha do mar com a direção que Jesus colocou o barco, criava uma acústica que facilitava a captação do ensino e as pessoas ouviam de modo melhor. Era a mesma coisa quando ele ia, Mateus capítulo 5, contar as bem-aventuranças, as pessoas sentavam, ele subia numa montanha um pouco mais alta e aquilo propagava o som para que as pessoas pudessem ouvir a palavra de Deus. Olha como Jesus nos ensina a importância de não desprezar a sabedoria que ele nos dá. Segundo, o peixe pode ser ligado ao chamamento dos discípulos. Por quê? Nós vimos aqui no começo o Senhor manifestando o milagre da pesca, né? E depois ele ordenou que os discípulos voltassem ao mar, para pescar e se prostrassem diante do Senhor.
Quando ele chama Pedro, né? Quando ele chama ali Tiago, ambos aceitam o chamado e entregam na mão de Zebedeu toda a sua pesca. Então o peixe ele simboliza o chamado de Jesus para nós, os seus discípulos, para aqueles que seguem. Porém, quando nós olhamos João capítulo 21, o centro está no centro o peixe está no centro da confirmação do chamado. Eles estavam desanimados, eles estavam imaginando a tragédia que aconteceu, preocupados com a situação, e eles só sabiam pescar, e aí, sob as ordens do Senhor, trouxeram para a praia 153 peixes grandes. Foi preciso dois milagres, um no início do chamamento, né? E um no segundo, para confirmar o chamamento deles. Então a segunda coisa que nós esclarecemos é que o peixe tipifica, simboliza o chamado de Jesus para nós, pescadores de homens. O terceiro efeito que eu quero esclarecer com você é que na primeira pesca, no capítulo 5, versículo 6 do Evangelho de Lucas, as redes elas se rompiam. Mas se você continuar a leitura e for até João capítulo 21, versículo 11, você vai ver que eram tantos peixes, mas a rede ela não se rompia. Ou seja, a confirmação do seu milagre sempre será maior do que o chamamento. As redes passaram por um processo. Eles tiveram que parar para consertar as redes e viveram um milagre extraordinário que Lucas ele faz questão de narrar para nós. O Senhor tem um milagre para o teu chamado, para que você persevere até o fim. E veja que depois da crucificação, quando Pedro olha para um lado, olha para o outro, e ele diz, eu vou pescar. Os outros discípulos decidem ir com ele. E o que eu fiquei pensando é que no meio deles tinha um cobrador de impostos. Né? O que ele entende de pesca? O que ele sabe de pescar? Mas quando ele vê os demais indo, a frustração de Pedro tornou-se a frustração de todos. E quando eles estão no barco pescando, Pedro olha para a praia e não vê nada. Mas a Bíblia diz que João, o discípulo do amor, ele olha e vê Jesus na praia e comenta. E Pedro, quase nu, mergulha e sai nadando até a margem. Sabe o que eu acho interessante? A rede estava cheia. Pedro olhou para o lado e provavelmente ele encontrou quem? O contador de impostos. E entregou as redes na mão dele e nadou até Jesus. E quando ele chegou na praia, a Bíblia diz que Jesus já tinha brasa acesa, peixe assado e não falou nada. Tudo aquilo que Pedro largou e foi ao alto mar buscar, quando ele veio novamente a Jesus, ele encontrou pronto e preparado para ele. Você deve estar se perguntando, quer dizer então que tudo que eu tentei fazer, todas as batalhas que eu tentei vencer, tudo que eu plantei foi em vão? Não. A Bíblia diz que os discípulos chegam juntos e tragam consigo a pesca que aconteceu. Além do Senhor preparar para você algo pronto e maravilhoso para que você vença a frustração, tudo que você passou nesse período de tribulação, de decepção, vai ser trago como uma recompensa para o seu ministério. Por isso, Lucas ele faz questão de destacar. A segunda questão que eu queria abordar com você é sobre o filho da viúva de Naim. Por quê? Acredito que você já viu alguns pregadores dizer que era o marido da viúva que se chamava Naim. E não, Naim na verdade era a aldeia aonde eles residiam. Para entender esse texto também é importante nós lembrarmos de João capítulo 11, porque a ideia de sepultamento hoje nós lembramos do caixão e etc. Naquela época a pessoa era enfaixada, né? Elas eram colocadas sobre uma padiola e eram conduzidas. Por isso também às vezes nós temos uma dificuldade de entender o que aconteceu naquele milagre. Não houve obstáculo colocado pelo homem. Ali o Senhor manifestou a sua glória. Um outro exemplo que eu quero falar com você é a mulher com espírito de enfermidade, que está lá no capítulo 13. A Bíblia diz que por 18 anos ela andou curvada, porque Satanás havia realizado essa doença. Veja, era um caso onde havia uma doença causada pelo próprio diabo, mas não significa que todas as doenças são causadas pelo diabo. Algumas doenças é resultado de uma alimentação, exercícios que nós fazemos repetidamente, trazendo dano à estrutura do corpo,
falta de exercícios, dormir mal, comer mal, estresse, uma vida desregrada que em algum momento nós vamos colher e a doença virá. Nós temos exemplos da Bíblia, como o próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, ele apresenta que ele foi acometido por alguma enfermidade. Nós temos o seu filho na fé, Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 23, dizer que ele tinha dores no estômago. Então, nós temos lá um homem, em Filipenses 2,25, que quase morreu. Ele quase perdeu a sua vida. Epafrodito adoeceu terrivelmente. E nenhum desses homens que eu citei ficaram doentes, irmãos, por causa de que Satanás colocou. Não, foram situações que aconteceram no dia a dia e que todo ser humano passa por isso. Então, algumas pessoas ficam enfermas não porque o diabo está colocando uma doença, mas porque não cuidaram do seu corpo. O ponto 4 que eu quero destacar sobre milagre é o hidrópico, que é a famosa barriga d'água, né? É quando o abdômen, né? Ele cria uma camada por baixo, isso pode afetar os rins, isso pode causar distúrbios, isso pode trazer muitas consequências sobre a pessoa. Até debaixo dos olhos, às vezes, pode acontecer quando você aperta alguma área do seu corpo e fica aquela área funda. Pois bem, era isso que essa pessoa estava sofrendo e Jesus o curou dessa enfermidade. Um outro milagre que Jesus realizou foi o milagre dos leprosos, que eu já citei aqui para você. Os leprosos não podiam viver dentro das cidades muradas, né? E faziam suas palhoças, suas choças do lado de fora da cidade. Sempre que alguém se aproximava de uma pessoa com lepra, ele tinha que gritar: imundo, imundo. Você vai encontrar lá em Levíticos capítulo 13 a lei que narra isso que eu estou te dizendo. Certamente gritaram que ele era um imundo, mas Jesus tocou no corpo de um leproso, o que constituía um grave perigo de contágio. Olha, eu não estou dizendo que a gente tem que ir agora nesse período de pandemia não usar máscara, não usar gel, sair abraçando e cumprimentando todo mundo. Pelo amor de Deus, vamos seguir a orientação do Ministério da Saúde que o presidente tem nos falado aí através de suas orientações. Porém, nós temos que entender que muitas vezes nós vamos nos expor ao risco. Veja, o bombeiro para salvar alguém, ele se expõe ao risco do fogo. O policial para salvar sua vítima, ele se expõe à mira de uma arma, de um ladrão. Todos têm um risco a correr. E nós cristãos nesse momento não podemos também recuar. Temos que ter fé. Andar sim, dentro da lei e da ordem, mas não podemos usar isso como uma muleta e negligenciar o nosso chamado. Se o policial está na rua, se o médico está no hospital, se o catador de lixo, o coletor, está na rua trabalhando, nós cristãos não podemos nos dar o luxo de ficarmos trancados dentro de casa sem fazer o mínimo para ajudar o próximo. Então, nós temos a cura da orelha de Malco, que eu já falei para você, que teve a orelha decepada. Olha, Pedro era bom na espada, mas Malco era um soldado muito bom, porque creio eu que a intenção de Pedro não era a orelha, era o pescoço. Mas Malco desviou rapidamente com o tirocínio de um bom soldado e conseguiu se livrar de perder o seu pescoço. De qualquer forma, Jesus estava ali para fazer o milagre. Creia que também está na sua vida. O dano sempre pode ser maior do que a gente pensa. Nós temos as parábolas, né? A partir de agora. A primeira parábola é a dos devedores, onde Jesus ele está na casa de um fariseu chamado Simão e conta uma parábola. Olha, tinha um empregado aí que devia 500, outros 50, e ele faz uma comparação, mostrando, né, para o fariseu que ele é tão devedor quanto o outro. O pecador que reconhece ser o principal dos pecadores é mais agradecido pela graça de Deus sobre a sua vida. Tem um rap do Cacau Siqueira que ele diz assim: Deus ouve o pecador, o que erra e o que acertou. Que nós possamos entender que a graça de Deus é para todos nós. Tito 2 diz que a graça é manifestada nos céus, trazendo salvação a todos os homens. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A segunda parábola é a parábola do bom samaritano. Olha como é interessante. Os judeus já não gostavam de samaritano e ainda é chamado de o bom samaritano.
Quem é o meu próximo? Essa foi a pergunta que foi feita a Jesus. E novamente, Jesus envolve o samaritano nas suas respostas para falar para os judeus que desprezavam esse tipo de pessoa. Veja, irmãos, passou o pastor, passou o músico, passou o sacerdote e todo mundo ignorou a realidade daquele homem. O samaritano veio, cuidou daquele homem. Eu fiquei pensando, que credibilidade desse samaritano, porque ele chega até uma pousada e paga e diz assim, olha, o que passado que eu estou deixando, põe na minha conta. Jesus fez isso conosco. Nós estávamos desprezados. A religião não nos queria mais. O homem santo nos ignorou. Mas Jesus, na tua obra de salvação, meu irmão, salvação não é um Deus que viu eu e você caído na esquina da vida do pecado e enviou um anjo para nos salvar. Não. Salvação não é um Deus que viu eu e você na lamaçal do pecado e enviou uma corda para nos salvar. Claro que não. Salvação é um Deus que viu eu e você se afogando na lamaçal do pecado e pulou e se fez pecado por nós e nos resgatou de uma vã maneira de viver para uma novidade de vida. Isso é salvação. É um Jesus que abriu mão de si mesmo, se esvaziou e abriu mão da sua glória. Interessante nessa parábola que você pode perceber que aqueles que socorrem os necessitados são os que menos aparecem na igreja, enquanto muitas vezes líderes e pastores não fazem 1% do que deveriam fazer pela tua chamada. Lembremos que o maior serve. Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Nós, pastores, temos que entender que fomos chamados para servir e não se servir da igreja. Pegou a mensagem? Segura aí porque é de graça. A próxima que eu quero compartilhar com você é o homem rico e o seu celeiro cheio. Lucas, capítulo 12, vai falar para nós sobre a ideia desse homem, né? Olha só, um dia eu estava numa conferência em Foz do Iguaçu, uma escola de líderes organizada pelo pastor Silas Malafaia. E o pregador era Dag Heward-Mills, um evangelista de Gana. Ele tem um trabalho extraordinário. E um dia ele encontrou no aeroporto daquela cidade 2 empresários brasileiros ganhando muito dinheiro com o petróleo. E ele fez uma pergunta aos pastores: onde estão esses missionários? Cadê os missionários da igreja brasileira? Vocês ficam arrotando que compraram helicópteros, prédios, carros, shoppings, mas cadê os seus missionários? Ele encontrou um empresário e falou assim: o que você tem? E o empresário olhou para ele e disse: olha, nessa direção eu tenho empreendimento de imóveis, nessa direção eu tenho empresas, nessa direção eu tenho plantações, nessa direção eu tenho petróleo. E ele disse: e nessa direção? O que é que você tem? O que é que você tem nessa direção? Você tem a